Se tem um dia que Deus decidiu o Brasil jamais será um país rico, foi no dia que Luiz Inácio Lula da Silva veio ao mundo. Porque ele virou presidente e nos condenou à miséria perpétua. O que nós assistimos ontem no pronunciamento do ministro Fernando Haddad foi um show de horrores num nível que eu poucas vezes vi no Brasil. A bancada da esquerda aqui, a deputada Tão Preto, estava tranquila e feliz. Eu até entendo. Preocupado estamos nós, que sabemos o básico da matemática. Se vocês acham que eu estou mentindo, olha o preço do dólar hoje, que bateu R$6, olha o juro que 2 anos bateu 14. O Haddad tinha que anunciar um corte de gastos, resolveu anunciar uma bomba fiscal. E o Brasil assistiu atônito a um ministro que simplesmente colocou uma bomba relógio no colo de todos os brasileiros. Eu confesso que desse governo eu esperava o pior, mas isso que eu tô vendo é muito pior do que eu esperava. O Haddad, nesse pronunciamento, tirou o jaleco de ministro da Fazenda, colocou o jaleco de candidato a presidente. Ficou falando das conquistas, que segundo o deputado Adão Preto nós poderíamos ficar a tarde inteira aqui falando, que eu tô tentando descobrir quais são, e absolutamente esqueceu ou ignorou de falar efetivamente dos cortes de gastos. Falou o tempo inteiro de conquistas que não aconteceram e esqueceu de dizer que todos os aumentos de salário mínimo e assim por diante foram às custas do endividamento e do comprometimento das gerações futuras. Sobre o corte de gastos, falas genéricas, pouco detalhamento, muita omissão. 70 bilhões de reais, segundo Haddad, para os próximos 2 anos. 30 bilhões no ano que vem, 40 bilhões em 2026. Haddad omitiu que dos 70 bilhões, 10,3 bilhões de reais são cortes da educação, que a bancada do PT sobe o tempo todo dizendo aqui que é prioridade do governo federal. 11,9 bilhões de reais são cortes de aumento do salário mínimo que não serão concedidos, ou seja, não é corte. É mais ou menos como eu estar quebrado hoje por conta dos gastos que eu fiz no passado e dizer que para mim resolver meu problema eu não vou sair para comer num restaurante na semana que vem. 14,4 bilhões de reais são cortes das emendas impositivas, o que é correto. O Congresso tem que cortar na carne, não há absolutamente nenhuma dúvida. O problema é que essa estimativa é baseada numa projeção superestimada, ela não existe. 7 bilhões dos cortes serão retirados dos programas sociais. E mesmo com tudo isso, o corte de gastos é irrisório. Corte de luxo, corte de despesa de viagem, corte ou impedimento da compra do avião de 1,4 bilhões de reais do Lula, ninguém fala. Mas para cortar benefício social, são os campeões. Omitiu também o corte ou a readequação do abono salarial, que hoje todo trabalhador que recebe menos de 2 salários mínimos em média por mês recebe, e a partir de 2027 essa linha de corte vem para 1,5 salário mínimo. Grande parte do ajuste também vem do corte do abono salarial. Trabalhadores, a educação e os pobres pagarão a conta dos luxos e do desajuste fiscal desta bancada aqui, sobre a isenção de quem ganha até 5 salários mínimos. Um desvio e uma omissão. Omissão. O Haddad vai limitar a dedução e imposto de renda dos gastos com educação, saúde, odontologia, fisioterapia. É isso. Grande parte da isenção do imposto de renda para quem ganha acima de 5 mil reais será feita às custas da classe média. De novo, para conseguir colocar uma cortina de fumaça nessa palhaçada, o Haddad anuncia que os famosos super ricos, ou seja, aqueles que ganham acima de 50 mil reais, passarão a pagar uma alíquota mínima de imposto de renda de 10%. 50 mil reais por mês, 600 mil reais por ano ou 100 mil dólares. No Brasil, é super rico. Nos Estados Unidos, um gerente de farmácia ganha 100 mil dólares por ano. Um podólogo ganha 100 mil dólares por ano. Um assistente de equipe médica ganha 100 mil dólares por ano. No Brasil, super ricos. O Haddad não faz a mínima ideia do tamanho da bronca. Ele não sabe quanto vai custar a isenção até 5 mil reais e tampouco não sabe calcular quanto os famosos super ricos vão pagar a tal da isenção de imposto de renda. Uma coisa já todo mundo sabe. Ninguém que conheça matemática básica acredita no rombo fiscal que o Haddad anunciou ontem será coberta pelo pagamento de super ricos. Isso aí é pra enganar trouxa. Essa fala do Haddad é pra atiçar a militância que não sabe matemática básica. A verdade é que ontem o Brasil se aproximou um pouquinho mais do precipício, um pouquinho mais perto de nós chegarmos a um ponto sem volta na curva de endividamento público. E a deputada Luciana Genro, tão logo eu saí daqui, disse que a minha fala é típica de quem protege os ricos. A política econômica deles produz miséria e pobreza em escala industrial. O meu sonho é de que a classe média tenha o padrão de vida dos super ricos hoje. De que um podólogo ou uma podóloga ganhe 600 mil reais por ano. Mas com essa política econômica aqui, a pobreza brasileira, ela é inevitável. E esse é o maior problema do Brasil. A América Latina tem 30 países. 15 deles são mais ricos que o Brasil. Tem um padrão de vida melhor. O mundo tem 188 países. 85
deles têm um padrão de vida melhor que o nosso. O problema do Brasil é a pobreza criada, mantida e perpetuada pela incompetência e essa política econômica caótica e desastrosa que esse bando incompetente insistem em impingir o Brasil. O Lula é o maior flagelo que esse país já teve. Se tem um dia que Deus decidiu o Brasil jamais será um país rico, foi no dia que Luiz Inácio Lula da Silva veio ao mundo. Porque ele virou presidente e nos condenou à miséria perpétua. E depois que ele sair da presidência, e vai sair da presidência em 2027, tenho certeza, nós ficaremos anos corrigindo os desequilíbrios e as distorções produzidas por esse bando incompetente. É isso que nós assistimos ontem.